Hello, guys! No vídeo de hoje eu vou analisar com você a prova do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde para a seleção do mestrado e doutorado da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, uma prova de proficiência em inglês. Então, nesta aula eu vou fazer uma primeira análise da prova de proficiência, tá? Essa é a parte 1, é a parte inicial, e a parte 2 vocês encontrarão no meu curso de leitura instrumental para a área da saúde, que você vai encontrar na descrição deste vídeo. Eu vou deixar aqui o link, né? É um curso completo para que você seja aprovado nas provas de proficiência da área da saúde, em língua inglesa, ok? Então, o que eu sempre falo com os meus alunos, né? Eu falo para os meus alunos quando eles começam a prova, tá? Eles já se prepararam com as técnicas e estratégias de leitura que eu ofereço aqui no meu canal do YouTube e no meu Instagram, que também tem o link do meu Instagram aqui na descrição, eu vou deixar. E aí, o que eu sugiro, né, quando você pega a prova? Nesta prova, eu não estou vendo aqui, por esse modelo, se pode usar o dicionário. De repente no edital tem essa informação. Na parte 2 do vídeo eu vou falar. Então você vai pegar essa prova de 2025, é uma prova super recente, né? Para o ingresso em 2025, né? Aqui, ó, 2025, super recente. E você vai fazer a primeira técnica, tá? Qual que é a primeira técnica de leitura que eu passo no meu curso? Skimming. O que é fazer um skimming, professora? Skimming é você fazer aquela leitura rápida de reconhecimento, o que eles estão exigindo, o que vai acontecer nessa prova, quanto tempo eu tenho, isso você já deve saber, né? Então, você vai ler rapidamente as instruções. Olha, a prova é constituída de 10 questões de múltipla escolha, então você não precisa escrever nada. Formada a partir de um texto, contendo 5 alternativas e apenas uma é a correta, né? Somam 10 pontos, valendo 1 ponto cada. Após a leitura, assinale no cartão de respostas a opção correta. A prova será concluída em até 3 horas, então você tem 3 horas para concluir esta prova. Os aplicadores não responderão às dúvidas em relação ao conteúdo e ao final da prova devem entregar a prova e o cartão. Os 3 últimos candidatos deverão deixar a sala ao mesmo tempo para evitar, né, qualquer tipo de coisa. Use somente caneta azul ou preta, isso deve estar no edital para você já ter levado essa prova. E aí, esse material. E aí você vai fazer assim no caderno de respostas. Boa prova. Então, o skimming, né? Nós começamos o texto quando nós batemos o olho, né? Batemos o olho no texto, nós já usamos a técnica de skimming, a primeira técnica. Então, você vai bater o olho, passar o olho para identificar qual texto que é. Qual tipo de texto? É um texto científico? Geralmente, os textos dos programas no Brasil da área da saúde são textos científicos, em especial artigos científicos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele coloca a fonte do texto, é bem legal você já observar a fonte, European Journal of Health Communication, Comunicação em Saúde, e os autores aqui, né? Instituto de Mídia, de Media and Communication Studies. E aí aqui vem o título do texto. Claro, o título é uma das primeiras coisas que a gente já olha, porque a partir do skimming nós vamos começar a fazer estratégias, né? Estratégias de leitura. Então, primeiro, né, no título, você olha para a pista visual, que é o título que está bem grande. Aqui a gente já consegue ver que é um abstract. Olha, um abstract. Eu tenho uma aula completa sobre abstract. Aqui é muito importante que você já saiba tudo que você encontra em um abstract, para sua leitura ir mais rápido. Você tem estratégias para ler um abstract. Você não lê de qualquer jeito. Quando você vai para o scanning, para outra técnica de leitura, você vai buscar as informações,
Você já sabe como o abstract ele é estruturado. E aí vamos ver, pelo título, então, nós vamos usar uma estratégia que são as palavras cognatas e as palavras conhecidas. Durante o skimming, a gente faz isso. A gente busca palavras cognatas, que são parecidas com o português, semelhantes, idênticas, ou as que já conhecemos, palavras da área, do inglês geral, enfim. E junto disso, nós vamos reconhecendo o texto. Então, nós já vimos que se trata aqui, a princípio, né? Temos um abstract. E aí eu vou ler o texto rapidamente, para quê? Para eu usar outra estratégia de leitura que se chama trazer conhecimento que você tem daquela área para o texto. Você já vai fazendo o seu brainstorming. O que eu conheço dessa área? O que eu sei dessa área? O que eu já posso inferir, né? Então vamos lá. Trust in governmental health communication on COVID-19. COVID-19. Does vulnerability moderate the effect of partisanship? Então vamos ver. Então a gente já bate o olho, já vê a palavra aqui, governmental, alguma coisa do governo. Health communication, que é da área da saúde, precisa saber a palavra health, saúde, né? Comunicação e saúde. Alguma coisa do governo na comunicação e saúde, temos Covid-19, sabemos bastante coisa da Covid-19, incluindo a comunicação e saúde e o governo. Vulnerabilidade moderate o efeito da partisanship. Nossa, mas o que seria partisanship? Ship é um sufixo que você precisa aprender na formação das palavras, que ele forma a partir de um substantivo, um estado, né? Então, partisanship é partido, né? Os partidos políticos, o efeito, né? A vulnerabilidade, ele quer saber, é uma pergunta, ele quer saber, ele pesquisou se a vulnerabilidade modera o efeito do partidarismo. Aqui é o ismo, no partidarismo, né? Então, a gente já viu que vai falar sobre Covid, governo, comunicação na mídia, vulnerabilidade e alguma coisa de partidos políticos, aí envolvendo tudo isso. Então, pelo título, você já usa a sua estratégia, o que você já conhece sobre esse assunto. Então, você já vai trazendo, fazendo ao mesmo tempo do skimming, um brainstorming. Então, aí eu vou olhar mais, né? O que mais que tem? Será que é só o abstract? Algumas provas cobram só o abstract, tá? Eu acho que ele é o texto um dos mais importantes para a gente estudar para a prova de proficiência, mas não é só ele. Sempre depois do abstract, sempre, quase sempre, temos as palavras-chave, muito importantes, então, para identificarmos o assunto da pesquisa. Trust, se você não sabe, confiança. Percepção do risco. Campanhas de saúde pública, dados de pesquisa e Covid-19. Aqui, quando eu estou lendo de trás para frente, assim, é outra técnica, né, que você precisa usar quando você lê inglês, que os adjetivos vêm antes. Isso chama grupo nominais. Eu tenho uma aula sobre isso no meu curso. Como é que você vai fazer essa leitura, identificar rapidamente que é um grupo nominal e fazer essa leitura ao contrário, que a gente fala que eles leem ao contrário, porque a palavra principal tá aqui, ó, campanha. Campanha do quê? De saúde e o quê? Pública, né? Então vamos lá. Aqui provavelmente começa a introdução do artigo. Vejam, então, bastante coisa. São 3 horas de prova, né? Olha, ele traz aqui os materiais e métodos também. Voltando aqui, introdução de um artigo científico. O que você encontra numa introdução de artigo científico? Você sabe? Já é para saber nessa altura do campeonato. Se você não sabe, vamos estudar a estrutura da introdução do texto científico, porque quando você for responder as perguntas, você vai bem mais rápido. Materiais e métodos você já sabe, usam verbos no passado, ó, were, então você tem que saber verbos no passado, né? Porque, ó, we conducted, nós conduzimos, aqui were foram, né? We found, encontramos, né? Nós perguntamos, então o que eles fizeram? Quais foram os métodos que eles usaram, né? Ó,
nós mensuramos, nós operacionalizamos, nós incluímos, né? Então, estudem os verbos no passado. No meu curso tem uma seção só de verbos que aparecem nos textos científicos. Olha aqui, ele traz também o resultado do artigo. Então, ó, aqui ele vai trazendo tudo o que aconteceu, o que ele encontrou, né? Ó, nossos resultados mostram, a figura 2 mostra, e ele vai trazendo, ó, gráficos, tabelas são importantes porque a gente consegue ler, né? Compreender o que está acontecendo aí, quem entende de estatística. Olha, ele traz a discussion. Bom, ele traz o artigo todo. Então, para esta prova, ele trouxe o artigo científico na íntegra, ó, implications, que são as finais, a conclusão e o que esse estudo que implica, o que ele vai contribuir com outras pesquisas. Aqui, notas, aprovação do comitê de ética, e aí você já vai para as questões. Esse skimming, que foi bater o olho aqui nesse texto para reconhecer o que está acontecendo, que texto que é, se você reconhece algumas palavras, é muito rápido. É uma parte breve, porque nós vamos fazer um skimming agora também nas perguntas, antes de entrar para a técnica de scanning. Tá? A gente vem aqui, são 10 perguntas, correto? Aí você já vai identificar, olha, são perguntas em português, estão em português. Geralmente é assim. Geralmente, tem provas que não, mas geralmente porque ele quer saber se você sabe traduzir lá, né, corretamente, né, e não chutar em inglês, copiar e colar, por exemplo. Então, há duas, temos também outra aqui, temos 3, todas as perguntas são em português, ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Como que nós fazemos o skimming na nossa questão? Então, a gente também vai usar a técnica de skimming, na verdade, o que está pedindo na nossa questão, né? Então, nós vamos lá. Você vai grifar, se você não tiver, você vai ter caneta, né, lá na hora da prova. E não precisa, não tem problema em rasurar aqui, porque você vai ter a folha de respostas. Então, você vai sempre procurar as palavras-chave da questão, né? Então, vamos ver uma aqui. Como o aumento da confiança do governo na ciência e no jornalismo durante a segunda grande onda de infecção, o lançamento da campanha de vacinação, pode ter influenciado a percepção pública sobre a eficácia das medidas de contenção e o engajamento na vacinação contra a Covid-19. Então, aqui, muito provavelmente, para quem já tem uma noção de texto científico, artigo científico, acreditamos que isso vamos encontrar na introdução do artigo, né? Então, você, depois, na hora que fazer o scanning, você já vai buscar rapidamente lá na introdução. E aí, você vai grifar palavras-chave, né? Por exemplo, aumento da confiança, você precisa buscar lá, segunda grande onda, para você ir rápido. Lançamento da campanha, ó, vacinação, influência, percepção pública, medidas de contenção e engajamento contra a vacinação da Covid-19. Então, você, quando você for lá buscar no texto, você já vai rapidamente. Para não perder tempo, eu sugiro que você já leia a 1 e já vá buscar no texto. Porque senão você vai ler todas, aí você tem que voltar na 1, você vai ter que lembrar de novo o que a 1 está pedindo, e aí você lê rapidamente as alternativas, né? A confiança não teve impacto significativo? Resultou maior adesão às medidas? Então, grife as palavras-chave. A confiança no jornalismo, mas não no governo, foi o fator mais influente? Aí você busca essas palavras. Levou um aumento no ceticismo? Teve impacto apenas na percepção das vacinas, sem influenciar as medidas de contenção? E aí nós vamos fazer a busca dessas respostas lá na introdução. Eu vou fazer mais uma aqui, para o vídeo não ficar muito longo, para a aula não ficar muito longa. Aí aqui, ó, nós temos a pergunta de número 4. Segundo o estudo, qual grupo político demonstrou menores níveis de confiança? Ó, qual grupo mostrou menores níveis de confiança na comunicação governamental?
Em que seção do artigo a gente vai encontrar esta resposta? Provavelmente nos resultados. Então, você vai fazer um scanning. Você não vai ler o texto todo de novo, você já vai direto no ponto certo, né? Para buscar, porque aqui, segundo o estudo, não é segundo a literatura da área, que seria na introdução, né? Então, aí você vai lá. Votantes de partidos centristas, esquerda progressista, extrema-direita, independentes ou ambientalistas. Então, você volta para o texto rapidamente lá nos resultados e já vai buscando essas palavras-chave. Vamos ver se tem mais uma aqui. Olha aqui, ó. Quais foram as variáveis de controle utilizadas para garantir a confiabilidade? Muito provavelmente, essa resposta nós encontramos na seção métodos, né? Qual foram as variáveis? Ele deve explicar lá nos métodos as variáveis. Então, aí você vai lá buscar direto quais foram as variáveis para garantir a confiabilidade, né? Bom, pessoal, com esta aula eu quis mostrar para você um pouco a parte 1, né, dessa resolução, como começar a resolver a prova de proficiência, então, para a área da saúde, que foi aplicada em 2025 para mestrado e doutorado em saúde pública, né, em saúde pública não, no programa de pós-graduação em saúde. E esse formato, essa técnica, você vai usar para todos os textos que você pegar, ok? Para todos os textos que você vai se deparando, você já vai usando todas as técnicas. Eu tenho muitos vídeos sobre técnicas de leitura aqui no meu canal, sobre estratégias de leitura, e no meu Instagram eu também estou sempre publicando ideias, palavras que mais usam, enfim. Não deixem de assistir o vídeo sobre o abstract, se inscrever aqui no canal e se inscrever lá, começar a me seguir lá no meu Instagram para mais dicas. E aí, se você gostou dessa aula e precisa muito ser aprovado no programa de pós-graduação na área da saúde, clique no link aqui na descrição e comece agora o meu curso de leitura, tá bom? Aposto que você vai gostar. Muito obrigada, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.